A Rádio Dunas Vale FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora no seu rádio. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor. Muito boa noite, muito boa noite. Hoje são 10 de setembro de 2020, uma quinta-feira, né? E começa agora para toda a Tutóia e região e também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma informação, uma ideia, um insight, uma mentalidade, né? Alguma coisa que faça você refletir, porque esse programa ele é feito exatamente para isso, né? Trazer informações relevantes. E hoje nós temos bastante informações. A pauta do programa hoje era para a gente falar sobre a questão da política ali, você está ali com dúvidas como escolher o seu candidato a prefeito. Hoje iríamos falar sobre isso, mas apareceu uma pauta muito importante, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Também a Theo Ferreira Goulart, hoje o programa vai ficar mais leve, vamos deixar o prefeito para a semana que vem, tá bom? Então são informações muito importantes aí. E esse programa, como eu sempre digo, tem o compromisso de trazer sempre a melhor informação para você, porque eu sempre cuido muito bem das fontes, né? Das fontes, para trazer a informação para você tomar realmente decisões, né? Porque você sabe que a alimentação para o corpo, você sabe o efeito disso, você sabe o efeito dos exercícios físicos para a saúde mental, para a saúde física, mas a informação é que rege tudo isso. A informação rege a alimentação, a informação rege a sua atividade física, rege tudo, né? Então a informação, se você pensar bem direitinho, é mais importante que tudo isso. Na verdade, é a causa disso tudo. Se você se alimentar de acordo com uma informação errada, você pode se dar mal, né? Você pode se dar mal. Então pense bem na qualidade da informação que você anda lendo, que você anda compartilhando. E nós estamos numa época da fake news. Não é que numa época que as pessoas têm mais condições de disseminar suas mentiras, né? Então, e esse programa tem esse compromisso de trazer a melhor informação e, evidentemente, está contra a disseminação de fake news. E aí nós temos em campanha aberta contra isso, né? E nós temos aqui uma vinheta. Então, nós temos muita coisa para falar. Se você perdeu o programa de ontem, não tem problema nenhum, porque você pode encontrar todas as edições aqui no meu perfil Sérgio Ramos no Facebook. Você pode também encontrar na página Mudar para Viver Melhor, também no Facebook. E você pode também ir lá no YouTube, no canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, e lá também você vai encontrar as edições anteriores desse programa aqui. Tá ok? Para você ver, para você assistir quando quiser, onde quiser, com quem quiser, quantas vezes quiser, né? E com quem quiser também. E lembrando aqui para você que está ouvindo pelo rádio, é que se você quiser assistir ao vivo, você pode entrar lá no Facebook, né? E lá no meu perfil e acompanhar aqui, né, ao vivo e a cores, né, o programa também ao vivo. Meu amigo Beto César, obrigado
pela companhia. Dulcinez, muito obrigado pela companhia. Então nós vamos rodar aqui a nossa vinheta, né, de combate à fake news, e já voltamos para a gente tratar aqui de assuntos que certamente vai interessar você, ok? Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? Então vamos logo entrar na pauta. Bom, como nós fazemos sempre quando a pauta está bem confortável, gosto de falar sobre o que representa o dia de hoje ao longo do tempo, né? E também no presente. Por exemplo, hoje, para os católicos, hoje é dia de São Nicolau Tolentino, né? Dia 10 de setembro é dia, os devotos de São Nicolau Tolentino devem estar ali fazendo suas reverências ao seu santo. Hoje também é dia do gordo, né? Um pouco sobre isso, porque nós vamos falar depois sobre um assunto que tem a ver com o preconceito, com a discriminação que certos grupos sofrem, né? Estou até de amarelo hoje aqui, para o mês amarelo, né? O mês de combate ao suicídio, né? Então, hoje, 10 de setembro, é o dia do gordo. A data é uma forma de combater a gordofobia, né? Conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito às pessoas gordas, né? E um convite à empatia. Então, nesse sentido, a psicóloga Celiane Lopes explica que a gordofobia é um ato de julgar a uma pessoa gorda como alguém inferior, desprezível e repugnante, né? Simplesmente pelo tamanho do seu corpo. Mas o inverso também é verdadeiro. Eu não sei se tem o dia do magro, né? Mas qualquer coisa que saia do padrão, um padrão que foi inventado não sei por quem, não sei quando, saindo disso, isso tem a ver com cor, tem a ver com orientação sexual, saiu ali do padrão ali de uma que ninguém sabe onde é que veio isso direito, então saindo do padrão começa então a perseguição, a questão vira logo uma fobia, né? Uma fobia que é medo das coisas, e isso vira discriminação, né? Ela ressalta, a psicóloga Celiane Lopes, ressalta os cuidados com os julgamentos, né? Pois falar sobre o corpo de alguém não acrescenta nada em relação à sua saúde mental. Pelo contrário, faz prejudicar o seu estado emocional. Alguns quadros de sobrepeso nem sempre podem ser apontados como falta de saúde em uma pessoa que pode ter um ótimo funcionamento metabólico de seus sistemas corporais, assim como o sobrepeso não está associado somente ao ato de comer compulsivamente, né? Pode ser o estresse, uso de medicamento, uma vida sedentária, ansiedade e até problemas hormonais. Então, evidentemente que ser magro ou ser gordo não é uma opção das pessoas, né? Tem pessoas que nascem assim, tem alguma composição genética que não ajuda a perder peso, né? Então, as pessoas são assim, ué. Então,
devemos respeitar as pessoas, né? A especialista destaca que as pessoas gordas, vítimas de preconceito, devem se defender, né? Jamais deixar alguém fazê-las se sentirem mal com a sua aparência e enfrentar de forma assertiva aqueles que apontam só por puro prazer de machucar. E tem muita gente fazendo isso, né? Enfatiza. Lopes acrescenta que as pessoas precisam valorizar e praticar as palavras respeito e empatia. Empatia que está, né, que tá assim. Outro dia o meu amigo Beto César falou: estamos precisando de gente, de pessoas que falem de amor, né? E empatia tem a ver com isso, né? Empatia tem a ver com isso. Mostrar o sentimento pelo problema de alguém e tal, né? Lamentar, né? Se solidarizar com as pessoas. Então, realmente você tem razão, Beto César. Estamos precisando de gente assim. E geralmente os líderes, né, são os primeiros a dar exemplo de coisas boas como empatia. E não é isso que nós estamos vendo aqui, pelo menos nesse momento tão complicado do nosso país, né? Então, se a pessoa está satisfeita com a sua forma física, você não tem o direito de distorcer ou de ser invasivo na vida do outro só porque a sua ideia de corpo perfeito não combina com a outra pessoa, né? O nutricionista e professor do Centro Universitário Estácio de São Luís, Marcos Azevedo, né, acrescenta que ter uma vida saudável não é ser somente magro, né? Pois podem ter pessoas magras com colesterol e até mesmo de doenças crônicas. Vários fatores contribuem para ser saudável, como alimentação, atividade física, dormir bem e estilo de vida. Isso tudo independente do tamanho do seu corpo, do peso que você tem, né? Então, se você tem ali uma alimentação saudável, faz atividade física, então não importa o tanto de peso. O peso começa a ficar complicado, como ele começa a prejudicar você, né? Quando a própria obesidade já começa a limitar seus movimentos, né? Assim como a magreza, assim como tudo. Qualquer coisa que comece a atrapalhar a sua vida, a limitar. Mas se você está satisfeito com o seu corpo, então, olha, está tudo ok, não tem nenhum problema. Um dos gordos mais famosos do Brasil, o Jô Soares, né? Ele chegou a emagrecer, mas não ficou bem para o perfil dele, mas o Jô Soares está aí, continua aí, foi gordo a vida toda, né? E segundo ele, é gordo por opção. E qual é o problema? Até usou o programa do... usou inclusive o seu próprio corpo para fazer humor, né? Quantos personagens de gordo o Jô Soares desenvolveu aí? Tinha um que ele colocava uma roupa para ficar ainda maior, né? Então, isso tem que ser respeitado, né? O nosso presidente já chamou as pessoas de 15 arrobas, né? Quer dizer, é complicado isso. Então, segundo aqui o nutricionista e professor do Centro Universitário Estácio São Luís, Marco Macedo, ele diz o seguinte: inclua diariamente na sua rotina frutas e vegetais. Evite o consumo de preparações fritas. Beba no mínimo 3 litros de água por dia. Pratique exercícios de forma regular, né? Consuma bebidas alcoólicas de forma ocasional e ali no limite, né? Aprecie o sabor das refeições, durma de 6 a 8 horas regularmente, sorria sempre que possível e não tente ser igual a outra pessoa. Procure sempre o melhor que você pode ser, né?
pontua o nutricionista. Boa noite, Normanda. Obrigado pela sua companhia. Então é isso, né? Nós temos que respeitar as pessoas, né? Repito aí a música do Beto César, precisamos de gente que fale de amor, né? Que tenha empatia, e quem ama respeita as pessoas, né? Não importa a sua cor, não importa o tamanho, não importa a nacionalidade, não importa nada, não importa a sua classe social, né? É só cuidar da sua vida para que ninguém venha também se meter na sua e respeite, não seja invasivo na vida das pessoas, né? Então, isso é o nosso registro aqui para o Dia do Gordo, que na verdade serve, os dias, na verdade, assim como os aniversários, esses dias eles servem para refletir sobre isso, né? Porque nós somos tão assoberbados de atividade, de trabalho, de ocupações aí, que não temos tempo para refletir sobre as coisas. Maria Serrati, muito obrigado pela companhia, viu? Porque dia desse a gente vai pescar lá na Praia da Barra. Né? Então esses dias, se existe o Dia do Gordo, é porque existe a gordofobia, né? Não é se existe o dia da violência doméstica, é para você refletir sobre isso. Se existe o Dia da Mulher, é porque existe uma demanda para que seja refletida sobre isso, né? Então, os dias, eles não são assim, seria bom para comemorar, né? Mas os dias, principalmente esses dias mundial, dia nacional, eles servem principalmente para você fazer um balanço sobre determinados segmentos, né? Ontem foi o dia do administrador, a pauta foi tão longa ontem que nem deu para falar sobre isso. Foi dia do veterinário, né? Para falar sobre as coisas, para os veterinários fazer um balanço ali da sua profissão e saber se as coisas estão bem, para fazer reivindicações junto aos seus conselhos, né? Aos seus conselhos representativos, né? Então, 10 de setembro, vamos aqui falar um pouco dos outros acontecimentos, depois a gente volta aqui para uma outra data importante, né? Então, no dia 10 de setembro de 1908, é lançado a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no Brasil, né? Então, 1808, passou a circular aqui o primeiro jornal do Brasil, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Também em 10 de setembro de 1837, o líder farroupilha Bento Gonçalves foge da prisão e volta a comandar a rebelião. Aí você que gosta de história, pesquisar aqui com o movimento farroupilha lá do Rio Grande do Sul, aquela questão de querer ser independente e tal. E Bento Gonçalves acabou virando o nome de uma cidade bem bacana. Conheço Bento Gonçalves, muito linda, a cidade das vinícolas do Rio Grande do Sul, né? Portugal reconhece a independência de Guiné-Bissau, né? Amida Dianjou, deixa eu ver se eu consigo falar aqui o nome. Amida Djandoubi é a última vítima de execução por guilhotina na França, né? Outro dia aconteceu ali um evento com relação à Revolução Francesa, né? Não foi o dia do nascimento da pessoa que inventou a guilhotina, né? E depois ele ficou muito triste porque a guilhotina serviu ali para executar muita gente durante a Revolução Francesa. Agora, o que realmente eu fiquei assim, o que eu fiquei assim estarrecido foi saber que a Amida Djandoubi foi a última vítima de execução por guilhotina na França. E sabe qual foi o ano? 1977. Quer dizer, antes de 1977 as pessoas continuavam sendo
sendo executados por guilhotina, né? Uma morte tão estúpida, né? Impressionante isso, né? Impressionante isso. Então, em uma data tão importante nas efemérides, né? Márcio Feitosa, obrigado pela companhia. Né? A Suíça é admitida, o Estado suíço é admitido como membro da ONU, né? É anunciada, em 10 de setembro, é anunciada a descoberta do Homo naledi, uma nova espécie humana, né? Tem o Homo sapiens, o Homo não sei o que, tem cada de homos aí. E tem mais essa aí que foi descoberta em 2015, no dia 10 de setembro. Então dá uma pesquisada aí para saber do que se trata naledi, né? E no dia 10 de setembro, aqui uma notícia triste, né? De 2017, o furacão Irma atinge a costa de Cudzoi, na Flórida, como categoria 4 em todo o Caribe. Irma resultou em 34 mortes e um prejuízo de 64 bilhões de dólares, né? Então, a gente fala essas coisas para a gente saber que a natureza reage às vezes. Nós estamos numa pandemia aí, que é também um fato assim, né? O ano que vem, certamente, nós estaremos falando do dia, né, que o Brasil completou 100 mil mortes por Covid. Então, esse ano vai, por ser um ano histórico, né, vai criar bastante eventos aí para a gente falar o ano que vem, né? Muito bem. E hoje também é o dia, a data de nascimento do grande poeta maranhense, né? O nosso grande poeta maranhense, Ferreira Goulart, né? Poeta e escritor brasileiro, nasceu em 10 de setembro de 1930 e morreu em 2016, né? Muito bem, Ferreira Goulart nasceu em São Luís do Maranhão em 1930. Publicou seu primeiro livro, Um Pouco Acima do Chão, em 1949, né? Temos que falar do Ferreira Goulart, porque, né, não dá. Com o golpe militar de 1964, foi preso e exilado. Passou por Moscou, Santiago, Lima e Buenos Aires, só retornando ao Brasil em 1977. Durante o exílio na Argentina, escreveu sua magnum opus, né, sua obra-prima, sua obra máxima, que é o Poema Sujo, que daqui a pouco nós vamos ler esse poema aqui para você conhecer. Um longo poema com quase 100 páginas, né? Não vamos ler todo, vamos ler uma parte do poema, claro. Que foi traduzido em 25 países, né? Aqui uma palhinha do poema diz: sentia-se dentro de um cerco que não se fechava. Decidi então escrever um poema que fosse o meu testemunho, afinal, que me calassem para sempre. Escreveu o poeta. Concebido como testemunho final por um autor que temia de uma hora para outra sumir, como tantas outras estava sumindo na América Latina, o Poema Sujo detonou um movimento pelo retorno de Goulart no Brasil. Então, esse poema, o Poema Sujo, a ditadura militar, nós estamos aí também num momento estranho que tem pessoas, até o próprio presidente é a favor de uma ditadura militar, né? E, na verdade, a ditadura militar é ruim, principalmente para a cultura, é ruim para as liberdades humanas, né? Então, o Ferreira Goulart, ele foi exilado apenas pela questão de pensamento, pela questão de opinião. E com medo de não ter tempo para fazer as coisas, né? Fez aí um poema tipo despedida, né? Tipo despedida. A comoção criada pelo livro, né, o estimularia a voltar ao país em circunstâncias arriscadas, dando fim a um périplo de 6 anos no exílio. Em 1980, publicou Na Vertigem do Dia e Toda a Poesia, que reunia toda a sua produção poética até então. São os livros, né? Em 1985, pela tradução da peça Cipriano de Bergerac,
ganhou o prêmio Molière, o mais importante do teatro nacional. Nós estamos falando de Ferreira Goulart, um poeta maranhense, né, que foi, inclusive, indicado ao Nobel de Literatura no ano de 2002, né? Olha, nós temos muito poucas pessoas que... Nós não temos nenhum prêmio Nobel no Brasil. A Argentina tem, a Colômbia tem, acho que o Peru tem, muitos países têm prêmio Nobel. Agora, o Brasil não tem nenhum. Mas o Ferreira Goulart chegou a ser indicado. Né? Em 2002. O escritor acumulou uma série de prêmios literários durante a sua trajetória, com destaque para os prêmios Jabuti de ficção. Jabuti é um prêmio que homenageia, que reconhece o talento dos escritores brasileiros, né? Ele ganhou o prêmio Jabuti na categoria de ficção e poesia e o prêmio Camões. Em 2014, Goulart foi eleito para a cadeira número 37ª da Academia Brasileira de Letras, né? Ferreira Goulart morreu no dia 4 de dezembro de 2016, aos 86 anos. Os poemas selecionados, né? Depois vamos ver aqui um pouquinho. Mas é importante, né, lembrar dessas coisas, porque nós estamos inundados com tanta informação, com tanta coisa ruim aí. Então, esse programa ele serve para trazer essas coisas, sugestões para você pesquisar, né? Então, se você está aí querendo ler alguma coisa e não sabe o que exatamente, então procure aí na internet sobre a obra de Ferreira Goulart. Se você gosta de poesia, então é um autor que se tornou imortal, na verdade imortal assim oficialmente, né? Porque vai o corpo e a obra fica. Na verdade, as pessoas não desaparecem por completo, porque como nós não ficaremos para sempre, né? Uma hora nós vamos morrer, tal, essas coisas todas, mas as efemérides falam exatamente, são importantes por causa disso, porque lembra pessoas que já viveram e que já morreram há muito tempo, mas que deixaram o seu legado para a humanidade, né? E Ferreira Goulart certamente é uma dessas pessoas que influenciou aí muitas pessoas, né? Mostrando aí um pouco da nossa complexidade como ser humano, né? Então vamos ler aqui alguns poemas. Aqui é um desafio, recitar poemas. Então vamos falar de um pouco de poemas aqui. Vamos ler um trecho, né? Vamos ler um trecho do poema Sujo, que é o pensamento de uma pessoa que está sendo perseguida pelas autoridades de seu próprio país, que foi obrigada a viver andando por aí, né, que deve ser horrível, sem ser exatamente um bandido, apenas porque tinha uma opinião, né, pensava de uma certa forma, né. A Constituição Federal assegura que nós tenhamos liberdade de expressão, liberdade para expressar a nossa opinião, não importa que a opinião seja, né? Então, o que você vai ler aqui é uma mente de uma pessoa com medo, uma mente de uma pessoa que não sabe o que fazer, né? Quando você está exilado, é como se você fosse expulso da sua casa, né? Expulso da sua casa, mas de qualquer forma, você sai de casa e geralmente tem parentes, tem amigos e tal. É diferente de você ser exilado. Você fica... você não pode voltar para o seu próprio país, né? Cara, eu já li algumas coisas sobre pessoas nessa condição, é muito terrível, né? E tem aquelas pessoas ainda que não têm nacionalidade. Tem até um filme do Tom Hanks, né? Que ele está no aeroporto, eu esqueci o nome do filme, mas
se dá no aeroporto, a pessoa perdeu a nacionalidade, o país o país de origem dele sumiu, desapareceu, e aí ele perdeu a identidade dele, ele não era mais ninguém porque não tinha um documento para provar, não tinha documento para provar a origem, né? Então, o Poema Sujo fala desse sentimento, desse momento desesperado, né, do Ferreira Goulart. Vamos ler aqui um trecho do Poema Sujo, né? Turvo, a turva, mão do sopro contra o muro escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro mais que claro, coisa alguma e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas, azul, era um gato, azul, era um galo, azul, o cavalo, azul, né? A tua gengiva igual à tua, ele coloca aqui uns palavrões aqui, né? Que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor. A bosta de porco aberta como uma boca do corpo, não como a tua boca de palavras, como uma entrada para eu não sabia, tu não sabias, fazer girar a vida com seu montão de estrelas e oceano, entrando-nos em ti, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era, perdeu-se na carne fria, perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Esse é um trecho do Poema Sujo de Ferreira Goulart, né? Agora, um aqui que eu gosto, que você certamente já ouviu, porque o Fagner, né, o Raimundo Fagner, o grande Raimundo Fagner, grande astro aí da nossa música popular brasileira, ele musicou esse poema aqui do Ferreira Goulart. É o poema Traduzisse, né? Traduzisse. Então vamos lá. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, mundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte não é uma questão, que é uma questão de vida ou morte. Será arte, né? Então ele fala aí dessa como não é duplicidade, mas que nós somos essas coisas, né? Tem uma parte de nós que é assim, tem outra parte que é daquele jeito. É um diálogo interno isso, né? Muito profundo esse poema aí. Outro poema, agosto de 1964, né? Que foi o ano que iniciou a ditadura militar, né? Então, aqui é o pensamento de alguém que foi perseguido, que foi preso, que foi expulso do país, né? E votou em circunstâncias perigosas, né? Então, vamos lá. Agosto de 1964. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viaja. No ônibus, estrada de ferro Leblon. Volta do trabalho à noite, em meio fadigado de mentiras. O ônibus sacoleja, adeus Rimbaud, relógio de lilazes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude. Adeus, que a vida eu compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca,
A poesia agora responde a inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida, meu reduto e meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do horror, retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Né? Então, está aqui alguém, o sentimento de alguém que viveu realmente naquela época. Né? Outro poema, Meu Povo, Meu Poema. Faltam só 2. Né? Mas vale a pena fazer esse registro aqui. Afinal de contas, como eu falei, a poesia, né? A poesia sempre está repleta de coisas para se refletir, né? E esse poema de 1964, todos esses poemas aí estão muito presentes nesse momento, né? Aí que eu traduzisse, ele nunca vai ficar velho, porque nós sempre teremos esses conflitos internos. Uma coisa, outra hora você é outra coisa, e nunca temos ali um ser acabado, está sempre ali em evolução e desenvolvimento, em movimento, né? Então, meu povo, meu poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo como no canavial. Nasce verde o açúcar. No meu povo, meu poema está maduro como o sol. Na garganta do futuro, meu povo em meu poema se reflete, como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Mais um. Cantiga para não morrer, né? Quando você for embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que é leve, já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Né? Muito bacana. 2 e 2, 4. Outro poema. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e à noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Né? Então, em qualquer situação, vale viver. Né? E esse poema aqui, ele é muito... Eu escolhi também porque nós vamos falar daqui a pouco sobre pessoas que acham que a vida não vale a pena, né? Então, olha só a importância desse poema. Né? Hoje nós vamos falar daqui a pouco, é dia da prevenção do suicídio, né? Então, o Ferreira Goulart, por piores momentos que ele tenha passado, declarou vida, né? Como 2 e 2 e 4, como 2 e 2, 4, ele sabe que a vida realmente vale a pena, e a vida realmente vale a pena. Até porque, assim como tem outra música, tudo que é bom dura pouco, né? Mas também as coisas ruins duram pouco. É só uma questão de ter paciência e saber que aquilo vai passar, né? Saber que nós estamos sujeitos a esses altos e baixos aí. Não tem felicidade constante, não tem tristeza constante. É porque a vida é assim mesmo.
Mas se nós tivermos sabedoria de entender essa dinâmica da vida, então você vai entender que os momentos de tristeza também são tão importantes quanto os momentos de alegria. Está aqui uma prova, né? Os poetas, principalmente, eles sofrem muito e eles transformam o sofrimento em poesia, né? Eu tenho um programa chamado Sábado Musical, que a gente fala muito sobre a história da música. Muitas das músicas são... o Eric Clapton, por exemplo, que é um popstar americano, ele não tinha pai, e ele fez 2 canções lindas em função de não ter pai, que ele sentia muito, né? Também depois ele perdeu o filho com 3 anos, fez mais 2 canções belíssimas para homenagear o filho. Então, estamos sujeitos a essas coisas todas. Agora, a sabedoria está como fazer isso. O Ferreira Goulart também passou por maus momentos e hoje nós estamos falando dele aqui porque ele soube aproveitar esses maus momentos para tirar lições, para incentivar outras pessoas a suportarem também momentos que não são muito bons na vida, né? Muito bem, vamos aqui para mais um poema. O nome desse poema é Cantada. Você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Você é mais bonita que uma poça d'água límpida num lugar escondido. Você é mais bonita que uma zebra, que um filhote de onça, que um Boeing 0707 em pleno ar. Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobras de noite. Mais bonita de que Ursula Andress, que o Palácio da Alvorada, mais bonita que a Alvorada, que o mar azul safira da República Dominicana. Olha, você é tão bonita que o Rio de Janeiro, em maio, é quase tão bonita quanto a Revolução Cubana, né? Porque são as questões do Ferreira Goulart, né? Sem julgamentos aqui. Outro poema, Aprendizagem. Do mesmo modo que te abriste à alegria, abre-te agora ao sofrimento, que é o fruto dela e seu avesso ardente. Do mesmo modo que a alegria for-te ao fundo e te perdeste nela e te achaste nesta perda, deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras nem desculpas. E que tua carne vaporize toda a ilusão que a vida só consome o que alimenta. Então, acabamos de falar, e ele falou a questão dos altos e baixos da vida, e o Ferreira Goulart fez um poema lindíssimo aqui, que fala exatamente sobre isso, né? Aprendizagem. Devemos aprender coisas com alegria e nos preparar para aprender coisas com a tristeza, porque ela vai aparecer, né? Ela vai aparecer. Faz parte do nosso processo de vida. Muito bem. Então, vamos finalizar aqui, porque agora o tempo passou, né? O tempo passou, rapaz. Nossa Senhora. Muito bem. Hoje também é aniversário do Gustavo Kirten, então, para encerrar ali aquela parte do Ferreira Goulart, merece que você faça uma pesquisa, né, aí na internet e conheça a obra do Ferreira Goulart, viu? Certamente você, ou no mínimo, pegue esses 2 poemas, Aprendizagem, por exemplo, e o outro, como 2 e 2, 4, né? Que são poemas que são poemas de incentivo à vida, são poemas para você se entender melhor, né? Muito bem. Nós vamos agora para a nossa vinheta e já voltamos para a gente falar aqui sobre o dia, né? O dia 10, mais um dia. O dia 10 realmente é muito importante.
né? O dia 10 de setembro marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? Que é um tema que ele é tabu, né? Tem muita coisa aqui que especialistas escreveram, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente refletir juntos sobre essa questão do suicídio aí, que é realmente muito grave. E o Ferreira Goulart já disse ali que a vida é importante ser vivida por mais sofrimento que você passe, né? Porque o sofrimento passa. E quando você sai do sofrimento, e se você realmente aprendeu ali as lições da adversidade, você estará melhor para enfrentar a vida em outro patamar. Então, não sai daí, voltamos já já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. Estamos apresentando Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. E agora nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Então, setembro tem aí acho que é novembro azul, tem aí os meses com cores que é para marcar o outubro rosa, até outubro rosa, acho que é novembro azul, que fala da saúde do homem, tá, para fazer exame de próstata. E existe também novembro azul, outubro rosa e o setembro amarelo, que é o mês, né, porque 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, o mês de setembro ele foi dado essa cor amarela de alerta para que seja discutido isso, né? Ontem eu assisti uma live do Dr. Drauzio Varela com uma psicóloga e mais um psiquiatra falando da importância disso, né? E eles falaram que existe um tabu, que isso está sendo inclusive discutido, porque não se fala, evita-se, né? Evita-se de falar sobre esse assunto, porque dizem que incentiva essas coisas. Mas, na verdade, o que eles estavam falando ontem é que isso precisa ser debatido para ser conscientizado. Não é escondendo o assunto que você vai melhorar que as pessoas lidem melhor com ele. Na verdade, tem que realmente falar, né? E a coisa chegou num ponto muito grave que agora isso está mudando. Diringa Baquio, muito obrigado pela companhia. Muito bem, então nesta quinta-feira hoje, né, dia 10 de setembro, é lembrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? A data serve como um alerta para um tema delicado e que algumas correntes até mesmo evitam diálogos sobre o assunto, né? Então, o Setembro Amarelo foi criado para conscientizar sobre essa situação. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o suicídio aparece entre as 20 causas de mortes no mundo, né? E envolve pessoas de todas as idades. Os mesmos dados
também levam a algo impressionante que aponta para um suicídio a quase 40 segundos. Um negócio assim, fora de série, fora de série. A Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde coloca que toda vida perdida representa um parceiro, um filho, um pai, um amigo ou um colega de alguém, e para cada suicídio aproximadamente 135 pessoas sofrem, né, intensamente. Então, porque nós estamos ali, estamos inseridos dentro de uma sociedade, né? Então, quando sai uma peça dessa sociedade, desse grupo, né, daquele ambiente, então as coisas realmente ficam alteradas, né? Agora essa questão aqui é interessante mesmo. Para cada uma pessoa que comete suicídio, pelo menos 135 sofrem intensamente, né? Para cada suicídio, 25 pessoas fazem uma tentativa e muitas mais pensam seriamente nele. Isso equivale a 108 milhões de pessoas por ano sendo profundamente afetadas pelo comportamento suicida, né? São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. Você sabia disso? Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens. Cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida de transtorno bipolar e do abuso de substâncias, né? Então, a depressão, que muitos especialistas dizem que é o mal do século, né? É uma dessas coisas. E tudo, né? E tudo tem a ver ali com a falta. Então, vamos ver. Aqui vamos falar sobre dicas de como você pode ajudar as pessoas, né? Então, olha só, os principais sinais de depressão. Vamos falar de depressão, porque é onde tudo começa. A depressão, ela é falta de perspectiva. Quando você acredita que a vida não vale a pena, que a vida não vale mais a pena, então para que viver se a vida não vale a pena? Mariúba, muito obrigado pela companhia, viu? Então vamos lá, principais sinais de depressão, né? Tristeza profunda, distúrbio do sono, pensamentos negativos, principalmente esses pensamentos negativos, desinteresse e apatia, baixa autoestima, desleixo com a aparência, né? Para quê, né? Dores físicas, rejeição, irritabilidade, choro frequente, falta de vontade de fazer atividades simples, mudança de comportamento bruscas, rejeição a determinados assuntos, né? Então, esse aqui é um rol de quando você perceber que alguém está assim, então, fique alerta que ela está precisando de ajuda. Expressão de ideias ou de intenções suicidas, fique atento para os comentários abaixo. Aliás, a seguir, né? Pode parecer óbvio, mas muitas vezes são ignorados. Então, quando você ouvir alguém falando assim, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, né? Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar, né? Então, que está desistindo da vida, né? São coisas, como fala aqui o especialista, né? São sinais que exatamente, Mariúba, a questão da baixa estima, da negatividade, ela baixa a imunidade porque você perdeu, você está dizendo para o seu corpo que não adianta mais lutar, né? Então as células estão ali, não está mais aquela agitação toda, você está
porque quanto mais você está ativo, mais as células estão vivas ali, se movimentando também. Então você para de pensar, você fica ali no pensamento fixo e o seu corpo praticamente todo para também, né? Então aquela energia, eu acho que até a circulação sanguínea também diminui bastante, porque, enfim, mas tudo a questão mental, né? A questão mental domina tudo. Por isso que eu me sinto muito responsável em trazer os assuntos para cá, porque é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui o tempo todo. Todo o assunto que eu trago aqui é exatamente para chamar atenção para a sua necessidade de olhar para a vida, achar perspectiva, uma maneira de viver, né? Eu sempre falo da questão do movimento, né? Se você acorda de manhã para quê? Você tem que ter um motivo, né? A sua rotina é seu motivo. Então, hoje à noite, amanhã você vai acordar, vai escovar os dentes, você vai no banheiro, você vai tomar banho, depois você vai tomar café, você vai ler um livro, você vai ver televisão, não importa, mas o importante é que você tenha essa rotina. Essa rotina que faz você viver, né? O programa Mudar para Viver Melhor, né? Isso tudo coloca nessa... Então, continuando aqui. Então, vou repetir porque isso aqui é muito importante. Então, quando você ouvir pessoas falando sério, né? Porque também tem ali, ali só da boca para fora, mas você percebe quando a pessoa fala as coisas sérias, né? Como vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu só queria dormir, nunca mais acordar, é inútil tentar fazer alguma coisa, só quero me matar. Então, segundo especialistas, esses são sinais que você precisa prestar atenção, né? Daqui a pouco eu vou falar como é que você pode entrar nessas coisas aí. Então, olha só, encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que você está ali para ouvir, né? A questão de ouvir. Ouça com a mente aberta e ofereça apoio. Nada de julgamento, nada de julgamento, nada de julgamento, né? Apenas ouça e ofereça apoio, conte comigo, o que é que você precisa. Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de saúde física, de saúde mental, de emergência em algum órgão público. Ofereça-se para acompanhar, isso é muito importante, né? Oferecer-se para acompanhar a pessoa no atendimento. Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviços de saúde, de emergência e entre em contato com alguém de confiança indicado pela própria pessoa, né? Se a pessoa com quem você está preocupado ou preocupada vive com você, assegure-se de que ela não tem acesso a meios para provocar a própria morte, né? Por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou medicamentos em casa. Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo, né? Conheça os sinais de alerta e saiba como ajudar na prevenção do suicídio, né? Então, como dar devida atenção para a pessoa que está em sofrimento, né? Aqui falamos ali na questão do Brasil, mas a OMS fala que 800 pessoas se suicidam por ano, né? É muita coisa. Falar sobre o assunto regularmente e não somente em pico de crise, porque tem isso também, né? Tem isso também. Agora, uma coisa aqui que, antes de continuar, nós temos a maior facilidade. Eu sou hipertenso, vou no cardiologista, na maior tranquilidade, vou no fisioterapeuta, vou em qualquer profissional, mas quando chega na questão mental, né? Na questão mental, aí existe o tabu, porque uma coisa assim, eu não sou doido, eu não estou doido, então eu não preciso de psiquiatra, nem de psicólogo, nem de assistente social, né? Porque eu não sou doido, então, e psiquiatra seria, portanto, médico para doido. E não é bem isso, né? Não é bem isso. A nossa saúde mental
é tão importante, ou até mais importante que a saúde física. Não sei dizer qual é o mais importante, mas o certo é que o Stephen Hawking, né, ele só tinha a mente funcionando e ele se tornou um cientista. Então, a saúde mental é mais importante que a saúde física, porque você pode perder a mobilidade, mas se você conseguir continuar pensando, né, perfeitamente, então você pode contribuir com alguma coisa. Né? Você vê aí os para-atletas, né? E tantas pessoas com deficiência que contribuem muito mais do que pessoas com todos os seus sentidos funcionando perfeitamente e com a saúde mental perfeita também. Então, a questão se você não tem nenhum constrangimento de procurar nutricionista, médicos de todo tipo para cuidar da sua saúde física, então você também deve ter a mesma naturalidade para procurar um psicólogo. Você não precisa chegar ao desespero para fazer isso. Né? O psicólogo é uma pessoa preparada, que sabe reconhecer os sinais, que sabe fazer perguntas, né? Que faz você refletir sobre a sua vida, e de repente muda a sua perspectiva, e aquela coisa que você achava que era um sofrimento sem fim, é apenas uma etapa da sua vida, como disse Ferreira Goulart no poema Aprendizagem, né? É só uma questão de tempo, Então, quais são os profissionais que podem ajudar? Psiquiatras, psicólogos, assistente social, né? Eu falei aqueles sinais de alerta, mas vou falar mais alguns, tipo diminuição do autocuidado, higiene, alimentação, ou seja, a pessoa perde o prazer de se cuidar, se for mulheres, não usam maquiagem, não são vaidosas, não estão nem aí para nada, do jeito, ninguém vai me olhar mesmo, isso não adianta cortar o cabelo, não adianta pentear o cabelo, não adianta ficar cheirosa porque ninguém vai me cheirar, essas coisas todas, né? Tudo fruto só do pensamento da pessoa, porque isso ela imagina e responde, ela pergunta e responde, pergunta e responde, pergunta e responde, né? E entra ali naquele ciclo vicioso que você não vê a saída do pensamento, né? Isolamento social, né? Inclusive da família, mudança brusca de humor, já falei, abuso no uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Esse negócio de beber, por exemplo, né? Eu tenho um compromisso comigo que eu só bebo alguma cervejinha ali e tal, quando eu estou alegre. Quando eu estou com problemas, eu não bebo. Isso é uma coisa que está ali na minha agenda da vida, que eu não faço isso, né? Então, no sofrimento eu tenho que estar muito sóbrio para entender o que está acontecendo. E na alegria não, na alegria aí tudo bem. Então, e a droga, muitas pessoas usam exatamente quando estão nesse momento ruim da vida, né? Que é para esquecer, na verdade, não é para esquecer, é para você compreender e resolver o problema. Isso sim. Falaram muito, o Dr. Drauzio Varela falou sobre a automutilação de jovens, né? Manifestação de sofrimento e tal, que é um negócio absurdo, esse negócio de automutilação. Você vê na internet o jogo da baleia, jogo não sei de quê, é muito fácil ali convencer um jovem a fazer essas loucuras, né? Quais são os grupos de riscos, conforme aí os especialistas, né? Idade de 14 a 24 anos, né? É um absurdo isso, uma pessoa cheia de vida ali e tal, e não encontra perspectiva, então o grupo de risco é entre 14 e 24 anos. Homens jovens e acima de 70 anos, né? Então os muito velhos e os relativamente jovens são os que estão perdidos ali. Um não sabe para onde é que vai e o outro entra em desespero porque sabe para onde é que vai, né? Olha só que coisa incrível. Trabalhadores da indústria de fumo, né, supõem que existe um fator orgânico que é o manganês presente no agrotóxico do fumo e que esse fator
traz, né, influencia ali na questão mental e leva a pessoa a praticar suicídio, né? Muito interessante isso. Grupos sociais de risco com menos acessos a direitos como educação, saúde, trabalho, jovens em idade escolar por causa do bullying, né? Por causa do bullying. Pessoas que sofrem algum tipo de discriminação, preconceito, né? Então, todos os grupos, as minorias principalmente, né? Porque sofrer preconceito praticamente entrar em exílio, né? Um exílio interno, né? Você não é aceito em lugar nenhum e você se desespera, na verdade. Mas acontece que há pessoas que conseguem superar tudo isso. Então, existe, não é um tabu, não é uma coisa que não possa ser, como é que eu diria, vencida, né? Porque a maioria das pessoas fazem isso. O suicídio não é só uma minoria, mas é uma perda de vida, não importa qual foi o motivo. E se for por suicídio, pior ainda, né? Porque você está fazendo isso. Mas existem as pessoas, né? Existem as pessoas que conseguem superar esses problemas assim. Então, espelhe-se nessas pessoas. Elas são o exemplo. Agora, a falta de perspectiva, né? Então, muito jovem não consegue ali, nos 14 já começa ali a entender como é que está, começam a vir as responsabilidades ali até os 24 anos, não sabe exatamente o que vai fazer, pressão da sociedade, vai ter que estudar, vai ter que fazer não sei o que e tal. Então, não consegue ver perspectiva, e se esse jovem está aí nesses grupos de risco, né, pertence aí a algum grupo que sofre preconceito, que sofre discriminação, aí a perspectiva ainda fica pior ainda. E quando você passa dos 70, e aí você só vê a perspectiva mesmo da morte e não lidar muito bem com isso, né? Não lidar bem com isso. E agora aqui uma dica de como você pode ajudar a pessoa, né? Como já falei antes, a questão que eu vi a pessoa, principalmente eu vi a pessoa reconhecer ali, né, aquela questão ali, as expressões, né? A vida não vale nada, é melhor morrer porque todo mundo fica bem. Quando você, né? E aí você fica no pé dessa pessoa, no sentido de ouvi-la e ajudá-la a procurar ajuda, né? E o principal mesmo é se oferecer para acompanhar a pessoa a procurar ajuda profissional, certo? O tempo já passou aqui, já passaram quase 10 minutos do nosso tempo, mas eu tinha que terminar esse negócio aqui. Então, pesquisem aí sobre isso, sobre o suicídio, sobre como ajudar as pessoas, como você perceber que alguém está precisando de ajuda, né? E faça a sua parte se puder. Ok? Então, muito obrigado aí pela companhia, tanto as pessoas que estão aqui me acompanhando no Facebook, tanto você que está aí no rádio. E amanhã voltaremos no mesmo horário, né, 15 para as 8, 15, né, e para a gente falar sobre a questão do prefeito. Amanhã nós vamos falar sobre a questão do prefeito, ok? Então, uma boa noite para você, muito obrigado pela companhia, tenha aí uma boa noite de sono. Você ouviu